Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, e você, meu amado irmão, amado amigo, que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Você que sabe valorizar a palavra de Deus. Nós estamos mais uma vez neste lugar, aqui para meditarmos na terceira lição do mês de abril, que tem como título Eleição e Predestinação. E nós vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso trabalho nessa manhã. Soberano e eterno Deus, a Ti nós invocamos, ó Pai, como orientador, como inspirador através do Teu Santo Espírito, Senhor, que esta palavra, ao ser ministrada, meu Deus, possa alcançar cada coração e cada vida nesta tarde, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Ser conosco, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, Pai, e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a eleição e a predestinação é o título desta terceira lição do mês de abril. Eu quero ler o texto áureo que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. E a verdade prática diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está baseada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4 ao 12, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor, glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a lição que aborda dois temas muito complexos para quem não tem base bíblica, mas muito fácil de ser entendido para quem conhece aquilo que Deus propusera no seu coração para com toda a humanidade. A introdução da lição diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição
e a predestinação. Então, na introdução, o comentarista já está dizendo aqui que nós não estamos aqui para entrarmos em discussões teológicas, mas que o intuito dessa lição é abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, a nossa visão referente à eleição e à predestinação, sem a qual a doutrina da salvação seria inócua, porque para ser salvo é preciso ter sido eleito e predestinado pelo Senhor para alcançarmos as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que Ele escolheu. Agora, no tópico 1 da nossa lição, diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aí a introdução desse tópico diz: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Isso significa dizer que a eleição do homem é antes que o homem existisse, já havia sido formulada no coração e nos planos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Agora, você sabe o que é esta eleição? Há conceitos de que Deus, não é? Ele fez acepção de pessoa ao eleger uns para a salvação e outros para a perdição. Mas na Bíblia você não vai encontrar nenhuma palavra que diga que o Senhor elegeu ou predestinou alguém para a perdição. A única eleição que Deus realizou é para os salvos. E é fácil entender o conceito da eleição divina. Eu gostaria que o nosso irmão amigo comentasse o item primeiro do tópico, primeiro que fala a respeito da eleição divina. Glória, somos irmãos na paz do Senhor. Uma boa tarde a quem nos ouve deste dia. Vamos aqui então começar esse primeiro subtópico. Eu acho interessante ressaltar ainda aqui a respeito da eleição, aquilo que o escritor escreveu aqui, que eu achei interessante por demais, e eu quero fazer menção, dizer que Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, antes da fundação do mundo. Então, o que a gente precisa entender já, logo de início aqui, é que muitas pessoas têm esse entendimento errado a respeito da igreja. A igreja não foi um plano B de Deus. Tem pessoas que pensam dessa maneira, que a igreja foi um improviso de Deus, porque o povo judeu, ele não recebeu o Messias, então Deus, no improviso, um plano B, então ele elege ali a igreja é de fato uma surpresa, mas não é um plano B de Deus. A gente percebe que o escritor tem uma visão muito lúcida a respeito disso, dizendo que Deus, como o próprio Paulo escreveu no Efésios, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus não age de improviso, algo que já estava planejado. Aí nós entramos aqui, eleição divina. Eleição nos traz a ideia de escolha. A gente vai ver também que em Mateus, no capítulo 12, verso 18, o próprio Senhor cita uma passagem lá de Isaías, né, que diz que eis aqui meu servo a quem escolhi. Então, Jesus foi o primeiro da eleição, né, de Deus, a escolha de Deus. Aí ele vai dizer que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Muito importante a gente entender que a eleição divina, primeiro, ela é cristocêntrica. Está dizendo aqui, ou seja, em Cristo, a eleição divina, primeiro, ela é cristocêntrica. À medida que a pessoa, o indivíduo, se identifica e se une a Cristo, a sua igreja, o seu corpo, ele passa a fazer parte aí dos eleitos. Como que eu faço parte, irmão?
O que é ser eleito? Como que eu faço parte dos eleitos? Como que eu faço parte desse povo escolhido? Aí a gente vai entrar naquilo que a gente disse na lição passada. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Cristo, à medida que eu respondo positivamente a Cristo, eu faço parte agora dos eleitos, aqueles que creem. O tempo é dito aqui como antes da fundação do mundo, ou seja, que a gente já falou, não é um proviso de Deus, a igreja não foi um proviso, mas foi eleita desde a fundação do mundo. A gente vai ver mais a respeito disso mais para frente, aqui nessa mesma lição. E aí, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra santo quer dizer separado. Santo não quer dizer que a gente não peca mais. A gente vai ver aqui que qual a diferença então? Qual a diferença do pecador que está lá fora, que não conhece a Cristo, para quem conhece a Cristo? Se a palavra de Deus diz que nós dissemos que não pecamos, somos mentirosos. A diferença é que nós não vivemos na prática do pecado. Então, para isso, o Senhor nos elegeu, para não vivermos na prática do pecado. Então, a gente não vive arrependimento, pecado. Arrependimento, pecado. Não. Nós vivemos uma vida de arrependimento e, após o arrependimento, fruto digno de arrependimento. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Né? O que é fruto digno de arrependimento? É aquele que mentia, não só não vai mentir mais, ele vai agora falar a verdade. Então, isso é fruto de arrependimento. Então, fomos eleitos para sermos separados. Eleição divina, ela é antes da fundação do mundo. E como disse o nosso pastor, a gente vai ver isso aqui mais para frente, aprofundar um pouco mais a respeito disso, que Deus não elegeu uns para salvação, outros para perdição. Ele elegeu a igreja. Quem pode fazer parte da igreja? A gente vai para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem pode fazer parte da igreja que Deus elegeu desde a fundação do mundo? Todo aquele que nele crê. E aí se cumpre aquilo que a gente falou em João 1,12. Todos quantos receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui nossa declaração de fé severa que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso também é um ponto central aqui, dessa introdução aqui desses tópicos. A eleição é segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus é onisciente na sua presciência, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe perfeitamente quem vai e quem não vai ser salvo. Isso aí é uma consequência da presciência de Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Presta atenção uma coisa. Conceito de eleição divina. Como disse o nosso irmão. Deus não salva José, não escolhe, não elege a Maria, não elege João, não elege Manuel. Deus elegeu a igreja. Para ser eleito, precisa estar unido à igreja. É por isso que aquele conceito que alguns têm de ser crente em casa não serve. A Bíblia diz, e Jesus fala que quem não fizer parte do corpo dele não alcançará salvação. Então nós não somos eleitos, como alguns pensam, não é? Porque ele gostou dos olhos nus, ele gostou da maneira do outro falar. Não, ninguém é eleito individualmente, ninguém vai ser salvo individualmente. Nós seremos salvos porque somos igreja. A igreja é salva porque está ligada na cabeça que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas além da condição de ser eleita divinamente, para ser eleito precisa de algumas condições. E é a respeito disso que nós queremos ouvir o comentário do nosso morro. Quero saudar a todos com a paz do Senhor.
as condições da eleição, a pessoa que é eleita pelo Senhor para a salvação, nenhuma das que são eleitas são por mérito. Ninguém é escolhido por Deus porque merece. É algo que a gente precisa destacar nesse tópico. A escolha de Deus para o ser humano fazer parte da igreja não é daqueles que merecem ou daqueles que têm uma boa condição. Então eu preciso nascer numa família pobre, ser uma pessoa rejeitada. Também não. A salvação é para todos aqueles que creem. As condições para ser escolhido por Deus, para fazer parte da salvação, para ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é a condição de um pecador arrependido. Arrependimento, lembrando muito bem, que não é uma pessoa que apenas chora ou sente muito pelos seus erros. Arrependimento vem da palavra metanoia, do grego, que significa mudança de direção. Ou seja, uma pessoa que estava indo para uma direção, a partir do momento que ela se arrepende, ela toma outra direção na sua vida. Então, as condições para ser escolhido por Deus é ter uma vida de arrependimento. Não uma vida de remorso, é diferente, é uma vida de arrependimento. Ou seja, procurar viver de maneira que agrademos a Deus. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse tópico é que essa escolha é para salvação. A escolha para a salvação é para todos. Todos que creem em Deus foram escolhidos. Todos que permitiram, que se arrependeram, agora fazem parte. Como já citou o nosso irmão Vanildo, João 3,16, Jesus morreu para todos. Lá em 1 Pedro também a palavra diz que ele é longânimo, esperando que todos se salvem, que nenhum se perca. Então a salvação é para todos. Aí eu vejo às vezes pessoas que já foram escolhidas para a salvação, que estão dentro da casa de Deus, e dizem, olha, por que fulano prega, é usado por Deus e eu não? Então essa escolha para todos não é para fazer a obra de Deus, é para salvação. Cada um tem um potencial dentro da obra de Deus. Então a escolha de Deus para a salvação é para todos. Mas para fazer parte do corpo de Cristo, cada um se encaixa dentro de algo. Não adianta eu, que não tenho uma voz potente, muito afinada, querer cantar igual alguém que canta afinado. Não adianta alguém que tem facilidade para pregar, querer cantar, se a chamada dele é para pregar. Então, deixar aqui destacado nesse tópico que a escolha para todos é para salvação. A partir do momento que a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo, como a palavra diz, corpo, cada um tem uma função dentro do corpo. Então, nós todos, um completa o outro. Então, Deus escolheu a todos para a salvação. Então, a condição para a salvação é de uma pessoa arrependida dos seus pecados e que crê em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Essa é a condição para ser eleito por Deus para a salvação. Preste atenção que nessas condições para a salvação, você precisa entender muito bem, cada um de nós, que a eleição é universal, mas não é universalista. O que isso significa dizer, pastor? Não é todos vão ser salvos. Isso seria universalista, todo o universo seria salvo. Não, a eleição é universal. Todos que estão no corpo, ligados a Cristo, grande, pequeno, rico, pobre, independente da condição social, todos que estão em Cristo serão salvos. Isso é a universalidade da igreja. Por isso que a Bíblia fala, não é? Que naquele dia até os mortos vão primeiro. Por quê? Porque eles são parte do corpo e nós seremos arrebatados, a igreja, todos juntos naquele dia para estarmos juntos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, além da condição do arrependimento, como disse o nosso Rodolfo, fé, não é? É necessário, e este é um ponto crítico e controverso,
E alguns ensinam que não, você está em Cristo, você já está salvo, pode levar de qualquer maneira. Não é isso que nós aprendemos. O tópico 1, o item 3, fala a respeito de vida santa e irrepreensível, que é enfatizada por Paulo. Não, Vanil, vai estar comentando esse item conosco. Glória a Deus. Vamos lá então. Está aqui, né? Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, santo separado e irrepreensível aquele em quem não há motivo de repreensão. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. É aquilo que está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Então, a gente vai ver aqui que, apesar da salvação, né, isso é um ponto que eu quero ressaltar, ela ser condicional ao arrependimento, não é por meritocracia. É importante a gente entender isso. Então eu sou santo, então eu mereço a salvação. Não é por meritocracia. Está aqui, mesmo em Efésios 2, 8 e 9, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela graça. O que é graça? Um favor não merecido. Mas ela é condicional. E santificação é um dos aspectos aí da salvação, né? Que é o assunto que a gente está estudando aí. Um dos aspectos da salvação é a santificação, que eu repito aquilo que a gente comentou na aula passada, ela é gradativa, não é algo imediato. Tem pessoas que pensam, não, então, como diz o pastor, então uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação, ela é alcançada por meio da graça, do sacrifício de Cristo. Qual foi o preço? O preço, a moeda, foi o sangue de Jesus. Então, Jesus veio, morreu e conquistou o direito de ser salvo, mas ela é condicionada a uma vida de santificação. Existem algumas coisas que são imediatas no processo da salvação, como a justificação, que é algo imediato, mas a santificação ela é algo gradativo, que você vai alcançando. Por isso a palavra de Deus diz que a gente vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a salvação ela é algo gradativo. É necessário que aquele que aceitou a Cristo e agora tem o direito de salvação, ele tem uma vida santa e irrepreensível, ou seja, separada do pecado. A gente vive no mundo, a gente não está. Isso não quer dizer que nós precisamos. A gente está vivendo aí um período de quarentena, né? E todos aí estão sentindo na pele quanto é difícil, quanto é duro você ficar em casa, alienado de fazer suas coisas. Então, ser santo, separado, não quer dizer que a igreja tem que ser alienada do mundo, das notícias. Então agora eu não posso mais ter amizade com ninguém, não. Ser santo é não ser praticante das mesmas obras que o mundo comete. Olha, a gente vê o mundo afundado na imoralidade, na corrupção, mas o cristão, ele é santo, ele é separado de tudo isso. Ele não participa de corrupção, ele não participa de imoralidade, ele tem uma vida diferente da que ele vivia no passado. Ora, outrora, muitos de nós estávamos na porta de um bar, né? Outros caídos na sarjeta, outros usando droga, outros na prostituição, mas hoje temos uma vida diferente. Então, nós que retemos a salvação e que temos essa eleição, e a gente vai ver aqui mais para frente algo ainda mais profundo a respeito disso, a respeito da predestinação, né? Nós que fomos eleitos por Cristo, através de Cristo e para Cristo, nós temos aí de viver uma vida santa e irrepreensível. E é interessante, pastor, que essa mudança, ela não começa de fora para dentro.
Isso é interessante da gente entender, que a mudança que Cristo faz, ao contrário do que alguns evangelhos que estão sendo pregados por aí, que você vem de uma maneira e continua da mesma maneira, o evangelho de Cristo, ele faz uma mudança interna, é de dentro para fora. Primeiro ele muda o coração, ou seja, aquele que está em Cristo, ele não tem mais o prazer de pecar. Ele tem agora o prazer de viver uma vida santa na presença de Deus. E essa mudança interna acaba refletindo externamente, a ponto de as pessoas que nos veem dizer: olha, eu não conheço mais você não é mais mesmo a mesma pessoa de antigamente. É interessante isso, pastor. Nós louvamos a Deus e é preciso frisar uma situação de que hoje nós temos aí muitas reuniões evangélicas que não querem mais usar o nome de igreja, porque o nome de igreja traz um sinônimo de santidade. Aí então coloca comunidade, coloca ajuntamento, coloca outros nomes, fictícios, para tirar o caráter de que quem vai lá precisa ser santo. E eu quero te dizer uma coisa: você pode ter o nome que você tiver na fachada ou na placa da tua igreja, mas se você não for igreja, corpo de Cristo, não tem salvação. E ser corpo de Cristo, um dos conceitos é ser santo e irrepreensível. Então não adianta você querer mudar a característica do teu ajuntamento, porque estar em Cristo é ser santo, independente do que está na placa da tua igreja. Na continuidade, ainda falando a respeito da eleição, diz que se é santo e irrepreensível, significa ter uma nova vida. E o item 4 diz: a nova vida dos eleitos. Não recordo como é isso. O item 4 diz: a nova vida dos eleitos. Tudo que é novo é muito bom. Quando a gente ganha algo novo, é uma maravilha. Um presente novo ou uma roupa nova. Tudo que a gente ganha de novo nos traz uma boa sensação. Mas o ganhar o novo é muito bom. O difícil é preservar aquilo que é novo, que a gente ganha. Porque com o passar do tempo, se a gente não cuidar daquilo que é novo, aquilo acaba se deteriorando. A nossa vida espiritual é da mesma maneira. Quando a gente passa a ser eleito, ou seja, fomos escolhidos por Deus, o início é muito bom. Tudo é novo, primeiro amor, começa com novidade as coisas. Só que com o passar do tempo, se a gente não cultivar a nossa vida espiritual, aquilo que era novo acaba se tornando velho na nossa vida. E da tristeza hoje, eu não sou muito velho, tenho apenas 31 anos, faço esse ano, mas eu me lembro muito bem da diferença da igreja do passado para os tempos de hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas que são eleitas por Deus, escolhidas, mas que não tem nenhuma diferença. Parece que continuam vivendo da maneira que estavam e dizem que agora são de Deus. Paulo é bem claro quando ele diz que o amor de Cristo ele nos constrange. Ou seja, ele nos constrange a viver uma nova vida. Porque ele diz: julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A nossa velha natureza tem que morrer em Cristo. Nós temos que deixar Cristo viver em nós. Ele diz: os que vivem, agora não vivem mais para si, mas vivem por amor daqueles que morreu e antes ressuscitou. Ou seja, Cristo vive em nós. O nosso viver é para Cristo. Tudo tem que ser para Cristo. Então não é que eu deixo de existir. Não, eu vou continuar existindo com a minha vontade, com os meus planos, os meus desejos, mas é tudo de acordo com a vontade do Senhor da minha vida. Então a nova conduta, ou a nova vida dos eleitos, gira em torno de Cristo. Cristo tem que reger a nossa vida. Essa ideia de nova vida também nos traz uma exortação importante. A velha conduta do ser humano ficou para trás.
Ou seja, não pode, irmãos, um cristão que vive uma nova vida, um cristão que é eleito por Deus, vir para a igreja, servir a Deus, se batizar e ir lá fazer uma tatuagem. Está errado. Está errado. Isso é um conceito mundano, é uma prática mundana. O cristão que vive uma nova vida, vir para a igreja e sair do culto, ir para o passeógrafo, fazer aquilo que as pessoas fazem que não agrada a Deus. Fornicação, adultério, está errado. Isso não agrada a Deus, isso não é uma nova vida. É apenas um passeio na igreja. Mas aqueles que vivem uma nova conduta, além de serem escolhidos por Deus, eles procuram viver para Deus. Então, essa é a condição de uma nova vida, nova conduta daqueles que são eleitos por Deus. E como eu consigo isso? Porque eu sou mais forte que o meu irmão? Porque eu tenho uma consciência melhor? Não. A tristeza que a gente tem hoje é de ver que muitas pessoas se acham suficientes em si. Eu não pego. Eu sou diferente daquele irmãozinho que vive caindo. Não, irmãos. Nenhum de nós somos capazes. Nenhum de nós temos condições de vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Só podemos viver uma nova vida se o Espírito Santo estiver presente no nosso cotidiano. Então só é possível viver uma nova conduta, uma nova maneira de vida, um novo estilo de vida, se o Espírito Santo reger as nossas escolhas, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir e de falar. Tudo tem que ser através do Espírito. E isso só é possível através de uma vida de comunhão com Deus, para que nós possamos ter uma nova conduta, uma nova vida cristã, a partir do momento que somos escolhidos. Amém? Então presta atenção. O conceito do primeiro tópico que nós temos estudado, diz que para ser eleito, precisa preencher os pré-requisitos que Deus ele determinou antes da fundação do mundo. É como se alguém fosse fazer uma seleção para o trabalho, para entrar numa vaga de trabalho, e ele dissesse, precisa ter tal altura, tal peso, precisa ter tal religião, precisa ter experiência em tal coisa. Independente de quem fosse chegando no mundo, só os que preenchessem todos aqueles requisitos seriam eleitos para concorrerem a uma vaga. A eleição de Deus não é para concorrer, mas precisa preencher todos os pré-requisitos: santidade, vida no altar, arrependimento, fé, perdão do pecado, vida santa na presença. Esses serão eleitos. Independente se é José, João, Maria, Josefa, não importa. Esses serão eleitos. Tendo sido eleitos, que é o que nós temos comentado no tópico 1, aí nós entramos no tópico 2 desta lição. Predestinados para filhos de adoção. E quando se fala essa palavra predestinado, alguém já pensa logo em condenação. Predestinou para ser salvo e outro para ser condenado. Nada disso, a Bíblia não fala nada disso. Isso é um conceito humano. Deus, ele diz, olha, para ser eleito, precisa estar em Cristo. E quando ele definiu as qualidades de quem seria eleito, ele já colocou de antemão qual seria o destino desses. Então, os que estão em Cristo serão destinados a viver para sempre na glória, ser herdeiro de Deus e filho por adoção. Então, predestinado significa que ele resolveu, antes de nós mesmos nascer, a destinação que os santos, que os salvos teriam na presença do nosso Deus. Então, quando nós falamos, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Não foi de última hora que o Senhor resolveu fazer. Já estava o plano pronto. E
Quando nós falamos a respeito de predestinação, alguns pensamentos errôneos passam na mente daqueles que têm pouco conhecimento ou pouca familiaridade com a palavra de Deus. Nosso irmão Vandilho vai estar, segundo aquilo que está aqui, no primeiro item do tópico 2, nos dando uma visão bíblica. Glória a Deus. Vamos lá então. Como o pastor mesmo já citou, uma lucidez muito boa para nós a respeito de predestinação. Então, a gente viu que nós somos eleitos. Quem foi eleito? A igreja. Então, quem vai ser eleito? Quem são os eleitos? Como eu faço para ser eleito? Aquele que pela fé quer fazer parte da igreja. Como o pastor estava dizendo aqui, né? Como o camarada vai fazer uma seleção para uma vaga de emprego. Então tem os requisitos lá. Todos podem ser escolhidos? Todos podem ser escolhidos. Todos vão ser? Não. Assim funciona também a eleição. Todos podem fazer parte da igreja? Todos podem fazer parte. Todos vão fazer? Nem todos vão fazer parte da igreja. Aí vai dizer aqui, predestinação, que para mim, isso é uma visão minha, nada mais é do que a intenção de Deus. Para quem? Para a igreja. Então é muito simples de entender. Não existe nenhuma complexidade de se entender o que é a predestinação. Desde que você tenha uma base bíblica, desde que você exercite a sua fé, é muito fácil de entender. Diz aqui, o termo grego orizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, pela preposição, porque indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, o próprio Deus cuidou de planejar o destino daqueles que crescem no seu nome, que o aceitassem. Não foi algo feito de improviso, como disse o pastor. Ele tomou cuidado de planejar o destino dos eleitos antes. Diz aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, aqui que a gente já falou, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, ou seja, cristocêntrica, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, quem é o povo escolhido? Aqueles que o receberam pela fé. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, o Senhor Jesus, Ele chama, mediante o chamamento da sua palavra, aquele que responde positivamente, como a gente já disse na aula passada, passa a fazer parte dos filhos, dos eleitos, e agora são predestinados automaticamente. Aquele que crê em Cristo, o aceita como Salvador, e agora vai ter uma vida santa e irrepreensível, passa a fazer parte dos predestinados para filhos de adoção. Eu gosto também de um versículo que eu estava lendo em casa, que está lá em Isaías 46, verso 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então Deus está dizendo que Ele é o único Deus. E aí o versículo 10 diz assim, que anuncio o fim desde o princípio. Então, olha que coisa interessante. Deus anuncia o fim desde o princípio. Por quê? Deus não está sujeito ao tempo. Para Deus, Ele é um eterno presente. Por isso Ele falou para Moisés, quando Moisés vai, Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas quando o faraó perguntar qual é o Deus que te mandou, o que eu vou dizer? Aí ele diz, diga para ele que o eu sou, ou para os filhos de Israel, que o eu sou o enviou. Ele não é o que era, nem o que vai ser, é o que é. Então, para Deus, é sempre presente.
Por isso, ele fez questão de planejar a predestinação, ou seja, o destino, a intenção de Deus para a igreja, para os eleitos. Fique bem claro aí, espero que possa ter explicado com lucidez aí aquilo que é a predestinação, e a gente vai ver mais a respeito disso depois aqui no terceiro tópico, muito interessante também. Glória a Deus. Então, nesse tópico que fala predestinados para filhos de adoção, o primeiro passo é predestinação. Para quê? Uma das coisas para as quais nós somos predestinados é sermos filhos por adoção. Como é isso, meu irmão? O apóstolo Paulo, ele é o único escritor do Novo Testamento que usa o termo adoção. Como o escritor nos ensina nesse tópico, o sistema judaico não tinha legalidade nesse assunto. Não era parte do sistema judaico a adoção. Era parte do sistema romano, dos gregos também já era comum essa prática de adoção. E quando a gente fala de adoção, a maioria das pessoas hoje, quando vão procurar uma criança para adotar, dificilmente alguém vai querer pegar uma pessoa que já é mais velha. Uma pessoa que tenha aí mais que 15, 16 anos. Por que isso? Porque uma pessoa que é adotada já nessa idade, ela já tem uma formação de caráter. Ela já é uma pessoa que aprendeu, já foi formado sua maneira de viver, seu caráter, sua personalidade. Agora, a gente vê a bondade de Deus, quando Deus ele nos escolheu, nos elegeu e nos trouxe para a sua casa para viver uma nova vida. É lógico que nós temos que nos esforçar, mas há muitas pessoas que dizem, olha, se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar todos os meus costumes. Vou dar um exemplo claro aqui. Eu sou acostumada a me maquiar, acostumada a andar de saia curta, de calça. Olha, a intenção de Deus é que nós nos salvemos e mudemos de vida. Mas isso não é uma coisa que tem que ser feita instantaneamente, do dia para a noite. A pessoa que é eleita por Deus e escolhida, que é adotada por Deus neste mundo para fazer parte da igreja e passar a ser filho, Deus ele tem a plena consciência e ele é longânimo para que nós tenhamos um tempo até nos adaptarmos às suas regras. A partir do momento que uma criança, um adolescente ou um jovem é adotado por alguém, há um tempo de adaptação da pessoa que vai para a casa do agora pai, adotado, ele passa então a viver as regras daquela casa. Só que há um tempo, e Deus ele é longânimo. Deus ele nos entende, ele sabe das nossas fraquezas, mas ele quer que nós abramos os olhos para ver o privilégio que temos de sermos adotados por alguém tão bom, que nos ama tanto, 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 que só quer o nosso bem. Porque os pensamentos de Deus para a igreja é de bem. Porque tudo nessa vida é passageiro. Tudo nesta vida tem um tempo. Hoje de manhã, no meu trabalho, eu comentava com algumas pessoas ali, e eles diziam, olha, é tão terrível esse momento que estamos passando, de pandemia, de vírus, quanta gente morrendo. E aí eu aproveitei a oportunidade para dizer, e depois da morte? Como é que vai ser isso? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Um me disse assim, olha, eu acho que alguns vão pagar pelos seus pecados, vão ali para o purgatório. A outra respondeu, será que tem alguma coisa depois da morte? E ali eu pude dizer para eles que aqueles que têm Deus, que têm Jesus como Senhor da tua vida, têm um lugar garantido no céu. Aqueles que são escolhidos e adotados por Deus e fazem parte da igreja, têm um lugar garantido, mas aqueles que não têm um lugar garantido, não creem em Jesus, não vivem uma vida de comunhão com Deus, vivem a vida inteira da maneira que querem, naquele dia, então sofrerão as consequências das suas próprias escolhas. E hoje é dessa maneira, Deus nos dá a oportunidade, nos escolheu e estamos dentro da casa de Deus. Agora, como filhos que fomos adotados porque não tínhamos mérito, mas na pessoa bendita de Jesus, temos direito às mesmas heranças. Mas isso é para aqueles que valorizarem esse privilégio e essa bondade
tão grande do nosso Deus, que é de viver para Ele, para que um dia nós possamos o encontrar. Glória a Deus. Eu estava ouvindo aqui o nosso irmão Rodolfo falando, e quando ele estava falando a respeito do comentário dos colegas de trabalho, ele estava dizendo, olha, o crente, a igreja, aquele que está em Cristo, tem um lugar guardado, reservado para ele no céu. Aí às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mano, o céu é a morada de Deus. É a casa de Deus. Para lá ele leva quem ele quer. E quem se ajusta à vontade dele. Pense na tua casa. Você tem alguma coisa dentro da tua casa que não se ajusta à sua vontade? Você coloca na tua estante, você coloca dentro do teu armário, dentro do teu guarda-roupa, alguma coisa que não se ajusta a você? Tudo que você tem é personalizado. Se ajusta a você. Por que todo dia tem um monte de lixo na rua? São coisas que não se ajustam àquela pessoa ou que são descartáveis. No céu vai entrar quem se ajusta ao querer e à vontade de Deus. Então, por isso, que na questão da predestinação, quando nós falamos do item 3, fala a respeito dos privilégios da adoção. E o que é o privilégio da adoção? O comentarista diz aqui, ó, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Ou seja, enquanto o ser humano, lá na criação, Adão e Eva, se ajustava à vontade de Deus, eles estavam dentro do paraíso. No momento em que eles deixaram de estar na obediência e na vontade de Deus, a Bíblia diz que eles foram lançados fora do paraíso. Deus os deixou de amar? Não. Esse é algo que às vezes parece insano. Deus ama o pecador, mas ele não pode infringir a sua santidade e levar o pecador do jeito que o pecador é para colocar no céu, porque o céu é lugar de santo. Então, se você quer estar no céu, você precisa ser santo, predestinado. E os que são predestinados passam a ter, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo usa uma palavra, versículo 5 do texto, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra é uma palavra muito importante. O que é o beneplácito? É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus em exercício. Nós não éramos dignos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas, quando nós nos arrependemos, aceitamos Cristo pela fé, começamos a caminhar na igreja, nós somos eleitos. Eleitos como santo, nós somos adotados, porque é algo que o Senhor predestinou os salvos, serem filhos por adoção do nosso Deus. Aí diz aqui, ó, Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia direito ao nome, aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus nos predestinou nas bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Isto aos eleitos. O que Jesus diz? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O que é nomear? Teu nome. Era como alguém que na sua certidão de nascimento não tem nome do pai. Não é? Mas um dia o pai aparece e diz, não, eu vou colocar o meu nome na tua certidão de nascimento. Na nossa origem,
no nosso DNA. O nosso Pai é Deus que nos criou lá no Éden, mas nós nos distanciamos dele por causa do pecado. Mas em Cristo, Ele, aleluia, nos recebe de volta como Filho e nos dá o seu nome na nossa vida. Além disso, Ele, por que a Bíblia diz que o bêbado deixa de beber, o mentiroso deixa de mentir, o ladrão deixa de roubar, o avarento deixa de ser avarento? Porque além de nós recebermos o nome, nós recebemos a imagem de Deus na nossa vida. E Deus é santo, Ele não é mentiroso, Ele não é ladrão, Ele não é avarento. Pelo contrário. Então, quando nós somos adotados por Ele, nós recebemos a imagem dEle. E é por isso que a Bíblia diz: por que nós temos que viver uma nova vida? Porque, como filho de Deus, tudo aquilo que nós fazemos expressa a imagem de Deus. E a imagem de Deus não pode ser denegrida pelos nossos atos. Pelo contrário, ela tem que ser glorificada através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Após o tópico 2, que fala a respeito dos predestinados para a vida e adoção, como nós temos acabado de falar, aí o escritor entra no tópico 3, que fala a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. Então Deus tinha um propósito quando Ele predestinou. A excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Lembra que fala lá em Efésios 1 e 3, diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é isso que o comentarista está falando aqui. A excelência da predestinação é que nós já recebemos as bênçãos, já são liberadas todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus para a vida daqueles que são predestinados por Deus. Predestinação e salvação é o item primeiro que fala, que comenta a respeito da sublimidade do propósito. Meu Rodrigo faz esse comentário. Glória a Deus. Vamos lá. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se salvem, ou que todos se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam. Vamos ler aqui Atos, capítulo de número 17, verso 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Observa que ele generaliza agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então esse é o desejo de Deus, diferente do que algumas pessoas pensam a respeito da predestinação, dizendo que Deus predestinou alguns para a perdição e predestinou outros para a salvação. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então a predestinação faz referência à bênção de Deus reservada aos eleitos, não à condenação. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada, aquilo que a gente já falou, ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. De uma maneira bem simples a gente entender a eleição e predestinação, é como se fosse um grande navio. E Jesus, e esse navio é o navio da eleição.
e Jesus fosse o capitão desse navio. Então, todos aqueles que, mediante a fé, entram nesse navio, eles, e permanecem ali, eles têm um destino predestinado por Deus. Aqueles que entram e permanecem no navio pela fé. Qual é a predestinação? A vida eterna. Então, todos aqueles que saem do navio, que não entram, o Senhor Jesus não pode alcançar. Assim se dá a predestinação. Não é que Deus, lá no início, como Ele é onisciente, eu até ouvi um grande pregador afirmando isso, que nós dizemos que Deus, Ele não predestinou uns para a salvação e uns para a perdição, é o mesmo que estrolar Deus, ou duvidar da sua soberania. Não é nada disso. Deus nunca, jamais faria isso, predestinando desde o início, usando a sua onisciência, a sua presciência, escolhendo, fazendo como a própria Bíblia condena, a acepção de pessoas, diz que é coisa que Deus, Ele não faz. Isso não faz parte do caráter divino. Eu quero aqui já frisar que Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Então Deus jamais predestinaria uns, fulano, ciclano vai salvar. O Bertano e o ciclano não vai se perder. Então não é disso que se trata a predestinação. Predestinação é o destino que Deus dá a todo aquele que pela fé aceita Jesus como Salvador da sua vida e tem a salvação garantida em Cristo. Isso é predestinação. Não se trata de que Deus no início predestinou uns para a perdição, uns para o céu e outros para o inferno, fazendo acepção de pessoas. Não, predestinação se trata do destino que Deus dá à sua igreja. E eu repito, quem pode fazer parte da igreja? Está lá em João capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Uma outra palavra lá em Atos, ele vai dizer para os discípulos: olha, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto ainda hão de crer. Então, basta crer em Cristo, aceitar como Salvador da sua vida, que você está livre de um destino terrível. Esse é o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho da salvação gratuita, não de graça. Gratuita, porque Cristo, com seu favor que a gente não merecia, conquistou o direito. Mas agora, conquistar e ganhar a salvação depende da minha vida de santidade e repreensão diante da presença de Deus. Glória a Deus. No item 2, predestinação e amor. E o amor. Bom, gostaria de fazer uma ilustração aqui para explicar meu ponto de vista a respeito de predestinação e amor. Se eu fizer uma festa de aniversário e convidar todos para participar e dizer: olha, venham porque essa vai ser uma grande festa. Eu vou servir churrasco, muita comida boa, e vocês vão estar fartos. Muitas pessoas virão para essa festa porque querem comer. Muitos vão vir porque querem comer. Muitos vão vir porque querem ver como é a festa. Mas alguns vão vir porque gostam da minha pessoa, gostam de mim. Na igreja, da mesma maneira. Hoje a gente vê muitas pessoas que vêm para a igreja por interesse. Alguns porque querem receber uma bênção, outros porque querem ver o que acontece, mas só tem direito a ir morar no céu e conhecer a Deus aqueles que são atraídos por Ele, pela pessoa bendita de Jesus. Então, não é apenas vir à igreja. Se eu convido a todos para virem na minha festa de aniversário, todos estão predestinados a irem, porque receberam um convite. Então você foi escolhido para estar naquela festa. Mas você só vai na festa se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Então depende muito do coração. Nós falamos de um Deus, nós servimos a um Deus e cremos no Deus que é amor. Então, predestinação, Deus chamou a todos e deu a oportunidade a todos para serem salvos.
mas somente aqueles que são atraídos por Ele. Olha, você observa o amor de Deus até o ponto de que quando o homem pecou, quando eu paro para pensar nisso, eu fico muito entristecido, me fugiu a palavra agora, tentando entender como Deus, quando vê o homem que acaba de comer o fruto que Ele ordenou para não comer, um Deus que no fim da tarde, como todos os dias, Ele vai lá e chama por Adão e diz: Adão, onde estás? Então Deus, Ele sempre busca o contato com o ser humano. Deus, Ele sempre quer se aproximar do ser humano. Nós falamos e cremos no Deus que todos estavam destituídos da sua glória, mas por amor deu o seu Filho unigênito na cruz, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós falamos de um Deus que tenta chamar a nossa atenção todos os dias para a sua presença, para que nós o servimos e vamos morar no céu. Mas para que isso aconteça, Deus, Ele não sente alegria em ninguém que morre sem salvação. Isso gera uma tristeza em Deus, mas Ele dá direito de escolha a todos. Então todos nós que estamos vivendo hoje temos o direito de atendermos ou não a escolha de Deus para a nossa vida. Estar apenas na igreja não é ser escolhido para ir morar no céu, é estar na igreja. Mas aqueles que foram escolhidos e permitem Jesus ser Senhor da sua vida, creem e tomam posse desse amor para a sua vida, então esses alcançaram e estão predestinados a ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o amor de Deus é muito grande, por mais que a gente tente aqui em 1 hora de estudo, 1 hora e alguns minutos, explicar e tentar entender o nosso Deus, nós nunca vamos conseguir explicar o nosso Deus, porque a sua sabedoria, o seu amor, transcende o nosso entendimento. Então aqueles que são predestinados para Deus são aqueles que atenderam ao chamamento de Deus, e agora o amor de Deus está dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós vemos aí essa questão da predestinação do amor, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, não fomos nós que amamos Ele primeiro. Ele nos amou. Nós só correspondemos o amor que Ele expressou por nós ali na cruz do Calvário. Então, uma coisa que nós aprendemos, e muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: eu não estou na igreja ainda, eu não sou crente, eu não sirvo a Deus, porque Deus não quis. Se Ele quisesse, Ele já tinha tocado no meu coração. A Bíblia fala que Deus não constrange ninguém. A Bíblia diz que Ele falou: eu atrairei a mim. Então os que são alcançados pelo amor de Deus são aqueles que são atraídos pelo seu amor, e não forçados a amar. Ele te ama, Ele me amou. E por causa desse amor, nós entendemos, não porque sejamos bons, mas porque entendemos o quanto Ele nos amou. E somos aceitos e predestinados como filhos de adoção, que diz a palavra do Senhor. Encerrando a nossa lição nesta manhã, a conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou. Presta atenção, tem algumas pessoas que dizem que eleição e predestinação são palavras sinônimas. Não. Uma coisa é ser eleito e a predestinação é consequência de ser eleito. Então, não são palavras sinônimas, não. Eu primeiro preciso ser eleito, e sendo eleito, consequentemente, Ele me predestinou para
alcançar as bênçãos de Cristo na minha vida. Aí diz assim, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, que nesta tarde, que nesta hora, que neste momento, você que está nos assistindo aí, entenda, você é igreja, então você é eleito, ou você é eleita. Se você é eleito ou eleita, você já foi predestinado por Deus para receber todas as bênçãos espirituais que Cristo ganhou para nós ali na cruz do Calvário. Entre elas, o direito de entrar no céu quando partirmos deste mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que esta lição possa tirar as dúvidas que havia no teu coração concernente a esta doutrina da eleição e da predestinação. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, quero te agradecer por cada instante que aqui estivemos, ó Deus, e que a palavra falada, Senhor, possa encontrar guarida nos corações, e que os preconceitos sejam quebrados, ó Deus, para que a verdade da tua palavra possa triunfar em cada vida, em cada coração, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.